cara, eu nunca esqueço de uma coisa que... Quando eu comecei a acompanhar o Menegatti, tipo, cara, o Menegatti não era estourado do jeito que ele tá hoje. Não era, cara, ele tinha acabado de pegar o Pro. Tipo, como que eu conheci ele, cara? Ele ia revezar uma... Eu tava usando uma máquina, ele e o Johan e o Pantera queriam usar a máquina. Aí, tipo, fui conversando um pouco com eles, aí quando acabou a competição, eu falei, vamos lá no consultório que a gente fala. E, cara, uma das primeiras coisas que eu falei pra ele, e isso entra muito num conceito que eu fui meio que criando, que é de treinamento mental pro atleta, cara. Por quê? Hoje, o atleta ele não é só atleta, ele é um ser na mídia. Então, cara, independentemente do que ele for fazer como atleta, vai ter uma parte de mídia acompanhando nisso. Se já é difícil ser atleta por ser atleta, ter que... Cara, todo atleta tem a segunda profissão, que é trabalhar com a mídia, que é de onde vem patrocinador, de onde vem o dinheiro, de onde vem tudo que ele precisa para ter condição para ser um atleta. E, ao mesmo tempo, tudo que pode atrapalhar ele para ser um atleta. Então, do mesmo jeito que eu vejo hoje, que o atleta tem que fazer a refeição dele, que ele tem que ir treinar, ele tem que treinar a cabeça, cara. Não só para conseguir performar bem, mas que eu falo assim, que eu sempre falei muito para eles. Pensar em tudo que pode dar errado, mapear isso, para na hora que alguma coisa der errado, você já ter um plano na sua cabeça para como fazer certo. Faz sentido. Entendeu? Tipo assim, como que surgiu isso na minha cabeça? Pessoal, eu fui acompanhar o pessoal da natação que eu era meio que o médico deles numa competição. E aí, cara, um dos meninos, ele cara, colocar a bermuda da natação é tipo você pintar para subir no palco. Então é tipo o gladiador colocando a armadura. Na hora que ele foi colocar a bermuda dele rasgou, cara. Então, tipo, cara, ele ficou devastado. E aí tudo que ele passou um ano inteiro treinando, se ferrando, cara, por um descuido mental, ele se desconcentrou e perdeu isso tudo. Então, o que eu falei pra ele? Cara, a partir de hoje a gente vai começar a treinar isso. Então, você vai treinar, mapear tudo que pode dar errado no seu treino, o que você precisa fazer pra, se isso acontecer, você já ter um plano B, um plano C pra isso não te afetar. E, cara, cada vez mais eu vejo o atleta com essa necessidade de você mapear as coisas e saber ter uma rota de fuga. Por isso que, cara, a saúde mental é uma coisa essencial no esporte hoje. E é uma coisa que cada vez mais vem se falando, cara. Se você for parar pra pensar... antigamente era uma cultura muito de tipo, faz e foda-se. Vai fazer e é isso e ponto final. E aí, quando você para pra ver, cara, quem que é o maior nadador, pra mim, o maior atleta de todos os tempos? Michael Phelps. Indiscutivelmente. Pra mim, não tem discussão. Talvez porque eu tenha feito natação, tudo, mas, cara, são 32 medalhas olímpicas, 24 ouros olímpicos, 39 recordes mundiais. E o cara, quase... Ele fala abertamente que ele já pensou em fazer coisas piores porque ele estava numa depressão ferrada, saúde mental ferrada, e aí ninguém não ligava pro Michael Phelps ser humano. Todo mundo batendo nele. Queria saber do campeão. E ele super campeão. E o cara olha o cara campeão e fala, pô, aquele cara ele deve ser pica. Não sabe o que tá passando na cabeça dele. Você pega a Simone Biles, deixou de competir, a maior ginasta dos Estados Unidos, maior ginasta da Olimpíada, não competir por conta de saúde mental. Então, cada vez mais, principalmente com essa conta da mídia, o atleta tem que se preparar para lidar com isso, cara. E tem que estar bem treinado, porque é muito hate, cara, é o que vocês falaram. E aí, você vê que coisa doida, né? Se o atleta tá doente, ele vai no médico. Se o atleta tá com dor, ele vai no fisioterapeuta. Se ele quer melhorar, ele vai no nutricionista. Mas eu vejo ainda muito uma resistência no atleta em buscar um psicólogo ou, às vezes, um terapeuta, alguém dessa área da saúde mental para melhorar o desempenho dele. Sim. E, cara, se a gente for parar pra pensar, o esporte é muito mais mental do que qualquer outra coisa. E o treinamento mental é uma coisa que tem que ter. Porque não é que vai fazer você lidar melhor na subida do palco. Vai fazer você ajudar na sua preparação inteira. Seja para competir no fisiculturismo, no powerlifting, no futebol, na natação, o que for. Quanto mais blindado mentalmente você tiver, melhor condição você vai ter de fazer tudo. Por quê? Você vai estar com a cabeça correta para buscar ajuda na hora de buscar ajuda, você vai ficar tranquilo na hora de descansar, você vai conseguir fazer escolhas melhores, você vai conseguir lidar com diferentes cenários. Então isso é muito importante, cara. É uma coisa que cada vez acho que a gente tem que bater mais, que é falar de saúde mental no esporte, cara, porque é muito importante. Cara, eu concordo, o Vitor Capial esteve aqui, ele foi fazer uma atividade lá na Fight Music Show, que foi fazer a luta dele com o dublê, e o rolê dele ele falou, olha, chegou um momento da preparação que eu peguei uma casa, fui pra lá, peguei meus amigos de fato, que estavam todo dia ali como minha família, e que vão me ajudar, peguei minha psicóloga lá, minha terapeuta, na verdade, peguei a terapeuta, deixei me acompanhando, ele se blindou do mundo, tá ligado? E ali, ele fez com que o ambiente, ele moldou o ambiente dele para deixar totalmente saudável, amigo, família, saúde mental em dia, e ele performou na luta.
Então, eu percebo também, o Vini, que essa falta, essa carência dos atletas entenderem que o psicológico dele vai acabar afetando muito no desempenho dele, é algo assim que tá mais fácil do que tu entender que 1+1 é 2, tá ligado? Então, de fato, você já viu pessoas existirem. Você vê atletas hoje no fisiculturismo que lá no backstage lá, o cara já perdeu o campeonato. Ele ainda nem ele ainda nem aqueceu, mano. Tu vê a cara do cara, ele já perdeu o campeonato, tá ligado? Aí tu vai falar, pô, mas por que o cara tá desanimado? Cara, aquele cara que tá ali, alguma coisa aconteceu pra ele estar daquele jeito, entendeu? Ou foi pós-campeonato, tá ligado? Tipo assim, acabou a finalização, aconteceu uma merda. Ou foi o intra, porque ele vai chegar ali com a cabeça, tipo assim, ó, irmão, tô aqui, fiz meu 100%, mas eu ramelei pra caramba nessa preparação e não tô no meu 100%. O cara sente, pô. O corpo responde na hora, o cara responde na hora. As atitudes dele já falam muito. Não. Então, quando o próprio Eduardo Corrêa, ele fala assim, não é porque tu tem que colocar na tua cabeça aquele perfil masoquista de que ele tá sofrendo sempre pra performar melhor. Não. Mas ele fala assim, o seu humor me diz muito sobre o que você fez durante a tua preparação toda, entendeu? Então, isso é muito mediante. Então, aquele cara que tá na finalização, uhul, e dancinha, e fazendo apresentação, glamour todo, cara, na cabeça dele ele é o campeão, mas, tipo assim, ele não fez o que o campeão devia fazer. Aí tu vê o cara errou pra caramba na dieta, tá carbando com traquinas, o que não vai estar feliz comendo no final da preparação, né, mano? Exatamente. Até entra num tópico que eu gostaria de ter passado, mas aproveitando, né, sobre isso que a gente tá falando, quando entraram essa polêmica desses tipos de medicamentos, né, que a gente estava falando sobre o Mounjaro, sobre essas novas linhas de medicamentos no esporte, eu falei, cara, eu acho que talvez isso futuramente pode ser pensado no que seja mais seguro até para o atleta profissional que vive disso, já se expõe a alguns riscos, talvez esse seja um risco menor, não sei. Mas eu falo, às vezes isso pode perder a essência do que aquele campeonato representa para um atleta amador ou para uma pessoa que está participando daquele campeonato, para ter alguma... o que aquilo representa na vida daquela pessoa por algum momento. Porque eu acho muito legal, assim, quando eu vejo um moleque novo, uma menina que vai lá, participa da competição para mostrar um resultado de um trabalho que ele fez durante um período. Então, vamos supor, um cara que era ex-obeso, passou por um processo de emagrecimento, depois gostou tanto do que ele viveu, que decidiu fazer o jogo de passar por uma competição, se expor àquilo, ver como é que é, fazer uma finalização. Ele fez todo aquele trabalho mental, todo aquele trabalho psicológico para poder participar de uma competição, e foi ali... O que aquele campeonato representa não é nem o troféu, não é nem a posição que ele ficou na competição, mas o que aquele processo representou na vida dele. Acho que isso se perde muito, né, também hoje, quando a gente quer encontrar facilitadores para passar por um processo. Então, às vezes, o cara quer se expor ao sofrimento. Não, eu preciso ganhar aquilo a qualquer custo, e esquece da graça inteira do esporte, do real motivo dele estar fazendo aquilo. Cara, e aí eu acho que tem uma frase que a gente falava muito na faculdade, que era, cara, aproveitar a alegria da viagem. Exato. Tipo, e aí eu tenho um momento meio que pra mim na faculdade foi muito legal de entender isso, né? Porque assim, querendo ou não, a gente compete contra outras pessoas, mas principalmente contra nós mesmos. Sim. Então a gente pode até perder pras outras pessoas. Só que se a gente vencer nós mesmos, cara, foi uma vitória. Então, por exemplo, quando eu tava no 5º ano, cara, meu sonho era chegar na final da Intermédia. E a gente chegou na final. E, cara, a gente perdeu. Porra, todo mundo chorando, triste que perdeu. Eu falei, cara, eu tô feliz, cara. Desde que eu entrei na faculdade, meu sonho era chegar na final. Cara, eu cheguei, a gente fez nosso melhor, jogou o máximo que podia, mesmo assim perdemos. Mas, cara, pô, vencemos dentro daquilo que nós somos propostos. Então, pra mim, eu tava totalmente realizado, sabe? E isso é uma coisa que as pessoas acham que, tipo assim... quer mais ganhar dos outros e sentir o primeiro do que sentir que venceu a si mesmo e conseguiu evoluir. E aí tira um pouco do propósito, né? Porque às vezes, cara, a outra pessoa ela teve uma condição muito melhor, teve uma facilidade muito maior do que você e ela, cara, ganhou porque isso ajudou de fato. Só que às vezes acontece o oposto. Às vezes você teve mais condição que a outra pessoa, mas você fala, caramba, aquela pessoa estava muito pior que eu e, cara, ela foi lá e me venceu. Só que, cara... beleza, te venceu, mas e a sua competição com você mesmo, né? Como que foi isso? É ruim, porque com essa exposição da mídia, tem muita gente que prefere, de certa forma, minimizar a sua vitória, achar, mas foi por isso, foi por aquilo, por que aquilo, do que entender o que você passou.
Então, tipo assim, no fundo mesmo, acho que, cara, só você e as pessoas mais próximas vão saber o quão difícil foi. E, de qualquer jeito, acho que isso, cara, sempre vai valer mais do que qualquer outra coisa envolvida, entendeu? Tipo assim, pra mim, quando eu venci aquela medalha, cara, podem falar o que for, ah, mas você foi em segundo, você perdeu o gol que podia ter dado um empate, não sei o quê. Cara, mas pra mim foi uma vitória tá lá. Então não importa o que você vai falar, porque isso não vai me abalar, entendeu? Essa que é uma coisa difícil da gente ter ainda. E assim, uma coisa sou eu, que sou uma pessoa publicamente pequena. Agora você, o Gnomo, cara, vocês, é 1 milhão de hates, cara. Por mais que tenha 2 milhões de pessoas incentivando, elogiando, apoiando, às vezes a gente pega muito aquilo que é o comentário negativo que pega na ferida. Você fala, cara, pô, mas não é possível que eu errei uma vez e isso daqui vai apagar todos os outros acertos que eu tive, entendeu? Exato. Acho que essa é a parte mais difícil, porque tem muita gente que gosta de vocês e às vezes, por exemplo, o cara nunca comentou nada pra elogiar, mas uma vez que você erra, a pessoa já comenta, entendeu? E aí você fala, pô, mas... E as outras vezes que eu acertei, será que não tava ninguém vendo? E aí começa a pesar muito na cabeça. E aí o desempenho começa a cair, né, cara? Claro. E é fogo, porque a cabeça é tudo. Ela que vai levar a gente a conseguir fazer as coisas ou sofrer pra fazer, né? Exatamente, exatamente. E isso é legal também hoje, né, do atleta e até porque a galera que gosta, que acompanha, de poder ter um acompanhamento médico, porque talvez o médico ele seja capaz de te direcionar a todos esses pontos, de encontrar o que está faltando. E até eu vejo a evolução da própria medicina em relação a isso, né? Hoje você vai num médico do esporte e o cara fala, cara, eu percebo aqui que o seu problema é muito mais relacionado ao tratamento de um psicólogo, de um psiquiatra. Isso já aconteceu comigo, por isso que eu acho bem legal. Cara, é que assim, né? Qual que é a ideia do médico do esporte? Ele é meio que o centro de saúde de uma pessoa que pratica qualquer atividade física. Exato. Não necessariamente do atleta profissional. Cara, eu tenho jogador de futebol profissional comigo, tenho lutador profissional comigo, tenho fisiculturista profissional, mas esse não é meu dia a dia. Meu dia a dia são de pessoas normais. E aí, cara, a vantagem que eu vejo da medicina esportiva é que, de certa forma, ela consegue canalizar um centro para distribuir. Então, por exemplo, o médico do esporte consegue ter uma avaliação e falar, ó, cara, eu acho que isso daqui é melhor você tratar com psicologia, isso daqui você trata com a nutrição, isso daqui você trata com não sei o quê, e por aí vai. Exemplo fácil, eu tenho uma amiga que ela acabou me procurando um dia que falou, ó, não tô mais rendendo tão bem, não sei o quê, eu queria saber se tem como tomar algum remédio, algum suplemento, fazer um exame para ver o que tá acontecendo. E aí, cara, eu fui conversando com ela, eu falei, ó, é muito simples o que tá acontecendo. Você tá quase entrando numa doença que é a deficiência energética relativa ao esporte. Eu não preciso te dar, não é um suplemento que eu preciso te dar. Não é um remédio que eu vou te dar e também não vai ser muito um exame que vai me dizer, porque eu nem preciso do exame. Eu tenho certeza que pelo que você está me contando o que você come e contando o que você gasta, o que eu preciso é que você passe numa nutricionista. Então, a minha receita não vai ser te dar um remédio, vai ser te dar um encaminhamento para o nutricionista. E acho que essa é uma coisa legal da medicina esportiva, porque por você ter conhecimento de diferentes áreas, você consegue guiar o paciente numa jornada. O que é da sua parte você resolve e o que não é da sua parte você delega. Você encaminha para alguém e acompanha junto, entendeu? Então acho que essa é uma parte legal. Por quê? Talvez as outras especialidades médicas não tenham tanto esse contato com outras especialidades não médicas, né? Por exemplo, esse daqui é o coração, então eu vou mandar para o cardio. Mas isso daqui de dieta, nem aborda. E a medicina esportiva aproveita muito disso, né? Da dieta, do treino, da psicologia, para tratar o atleta dele. Por quê? A gente entende que tudo isso tem a ver com saúde. Saúde não é, na medicina esportiva, principalmente, não é só a ausência de doença. É também a questão de ganho de qualidade de vida, da prevenção de doenças e de uma outra série de coisas que dizem respeito a um conceito mais amplo de saúde, entendeu? E acho que por isso que cada vez mais as pessoas procuram a medicina esportiva, porque associa muito ao médico do esporte aquela pessoa que não quer só tratar uma doença, mas entender tudo o que está acontecendo e o que dá para melhorar, seja na alimentação, seja na dieta, seja no sono, que é uma coisa que a gente precisa ver muito, que sono é uma coisa muito importante, seja no descanso, seja no que for na vida, poder acompanhar isso com um médico, entendeu? Porque querendo não tem essa sensação um pouco de segurança de ter um médico com você. Pô, se acontecer alguma coisa, eu tô com o médico junto, entendeu? Se o mais grave der errado, eu tenho eu já tenho alguém lá, não vou ter que caçar alguém para fazer. Exato. E aí, isso às vezes dá a confiança que a pessoa precisa pra, cara, começar a fazer uma dieta, começar a treinar. Exato. Que se tivesse qualquer outra pessoa falando, não faria, entendeu? Exato. Antes de fazer um agachamento pesado, eu já falo, mano,
Qualquer coisa, o Vini tá lá, pô. Ele vai dar aquela força. Se me arrebentar todo. Falei, mano, o Vini e o Rafa já acionam o time, pai. Exato. Eu vou estar melhor já. Vou operar o Gnome e desmaiar. O que eu tava falando pro Vini agora, Gui, até uma coisa que eu queria falar na sua frente, porque depois, o seu feedback por isso pode ser muito interessante. A gente tava falando, quando surgiu aquela polêmica toda dos medicamentos, né, do Mounjaro e de todos esses medicamentos dentro do esporte fisiculturismo, pô, me veio uma coisa na cabeça que eu falei, cara, mas, pô, talvez para um atleta profissional, um cara que vive disso, isso até pode fazer sentido. Quanto esse medicamento pode ajudar ele a não precisar de outros que são muito mais agressivos e tal. E nesse caso eu acho que até faz sentido. Agora, por exemplo, quando você vê um cara que é fã do esporte, que gostaria de competir, quando você vê um atleta amador, inclusive, que ainda não passou por todas as etapas que deveria passar, cara, eu vejo isso como uma forma muito problemática. Banal, na questão, porque, por exemplo, eu acho que isso tira toda a essência e toda a graça da coisa. Quando você, por exemplo, vê um rapaz igual aquele seu aluno, o cara passou da obesidade, era um obeso, depois ele emagreceu, passou por um processo de emagrecimento, e depois ele gostou tanto daquele novo estilo de vida, que ele foi lá, que ele decidiu competir. Aí ele passou por uma preparação, passou por uma finalização, mostrou aquele resultado no palco e foi bem. Cara, eu acho que isso traz uma história tão grande pro dia do palco, que é independente da colocação, é independente do troféu. Sim. Mostra algo que ele vai levar para a vida dele inteira. Ele vai falar, pô, esse campeonato para mim representou algo muito grande. E aí eu acho que hoje a molecada, principalmente a molecada, que vê, cara, vários nomes se destacando, várias coisas grandes acontecendo na vida de outras pessoas que elas veem pela internet, fala, pô, pra eu conseguir apresentar aquele resultado no palco, pra eu conseguir ser o atleta, e o cara nem sabe se ele vai ser atleta de verdade pro resto da vida, eu vou precisar disso pra chegar nesse ponto, sabe? Eu acho isso uma problemática muito grande, de você ver, por exemplo, atletas amadores que nem chegaram ao processo, ou talvez nem precisariam passar por aquilo, querendo já algum facilitador para chegar a finalizar o processo. Ele sempre tem a mistificação de ter necessidade de ter algo para conseguir algo. Então, o cara, eu só vou conseguir ser um atleta profissional se eu ter um patrocínio que vai investir em mim. Eu só vou conseguir ser um cara que vai ganhar muita grana se eu ter um patrocínio que acredita no meu potencial. E que promova a minha imagem. Quantas vezes a gente não escutou? Eu só não tô ainda no nível desse atleta porque eu não tive GH, não tive dinheiro para GH. O que eu mais escuto. E o Doc do E, eu já escutei isso de pessoas, referências do meu lado, porque eu falei, pô, por que tirou fulano de marca, pô? Aquele cara é incrível, ele podia fazer história no Brasil. Eu escutei a resposta, sim, poderia. Mas de campeão para campeão, temos um monte. Caramba, cara, isso de fato também foi um balde de água fria para mim, que eu falei, caraca, o cara tem potencial, o cara é um atleta incrível, mas de campeão para campeão temos um monte. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que não basta performar na área do atleta apenas para ele conseguir o patrocínio, conseguir a estabilidade dele financeira e tudo mais. Ele tem que desempenhar outras áreas da vida dele. E a galera ainda não entendeu isso. Então, a galera ainda fica nessa, e se eu tivesse? E se eu fizesse desse jeito? Mesma coisa performar no campeonato. Eu não ganhei porque eu não tinha um GH, eu não ganhei porque eu não tinha um Mounjaro, eu não ganhei... Pô, irmão, se for assim, então... Já era, tá ligado? E como o Gui falou, né? Tem todo aquele processo. Então, tu ganha um troféu naquele dia ali representa o quê? Os bujão tudinho que tu esvaziou. Porra, mano. Não é, tá ligado? Então, jamais tu vai olhar pra um troféu e falar, cara, isso aqui representa os 20 mil reais de bola que eu usei na prep. Não, nunca. Tá cara, acho que quando a gente olha pra um troféu, a gente pensa muito mais no sacrifício que foi. Total. Pô, esse daqui é um dia que eu deixei de jantar com a minha família. É um dia que eu deixei de ir numa festa de um amigo. É um dia que, puta, eu tava cansado pra caramba, porque eu queria desistir, mas não, fui treinar por conta da disciplina. Exato. Foi, pô... Eu acho que é muito mais isso, cara. Sempre vai ser mais isso, na minha opinião. O cara vai ser mais que isso. fala, né? Tipo, pô, igual aconteceu naquela vez em Floripa. Se machucou no meio da preparação, quase no final da preparação, passou uma cota morando numa cidade que não era tua. Só perrengue, pai. E aí no final você tem uma... Eu acho isso muito mais legal. Acho que essa é a graça do esporte, né? O legal é que, pelo menos pra mim, quando eu fui competir esse campeonato, fiquei 5 meses em Floripa, eu fui em busca do campeonato tendo certeza do que eu ia ganhar. Eu falei, eu vou ganhar, porque eu sei que a minha dedicação foi, tipo assim, incomparável de tudo que eu já fiz antes, porque eu passei coisas que eu nunca passei antes, pô. Então, como foi um estiramento que eu tive no posterior, problemas familiares morrendo, cara, todo ano, infelizmente, alguém morre na minha família, eu fico
Porra, do primeiro ano eu já fiquei baqueado. O segundo também. Mas do terceiro pra frente eu falei, pô, mas já passei isso aqui já 2 vezes. Pô. Eu baquear na terceira vez é eu tá pedindo pra tipo, ser fraco numa parada que tocar na minha ferida. Eu tenho que ser forte. É que eu tenho que ser forte, pô. É que eu tenho que fazer a parada. Então, o troféu 2023 não representa só o glamour da viagem que eu fui pra Floripa e gravei com os caras. Não, pô. Representa o aprendizado que eu tive. Pô, familiar, tô mais durão. Pô, relacionamento, tô mais durão, já sei separar mais as paradas. Então, o troféu ali atrás do troféu simboliza muita coisa. E o que a galera procura hoje é sempre mais o atalho para representar o resultado dele. Então, ainda a galera mistificar do natural. Ah, mas o cara que toma, ele só tem isso porque ele toma. Pô, mano, eu me dedico igual você, tá ligado? Eu também faço dieta, também me esforço. O esforço também é feito ali, entendeu? Mas não. Não, mas tu toma. Tipo, essa é a justificativa. Mas tu toma, foda-se. Tu não pode falar nada, tu toma anabolizante. Porra, cara, nunca vai ser isso, cara.